Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 24. Mais uma semana que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 179, sob o título O Segundo Reinado, Aspectos Políticos. Então pessoal, nós chamamos de Segundo Reinado todo o período compreendido entre 1840 e 1889. São 49 anos em que o país foi governado pelo imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II que foi o imperador mais longevo da nossa história. Longevo significa o que teve o governo mais longo. Foram 49 anos desde sua posse, com o golpe da maioridade em 1840, quando ele contava com apenas 14 anos de idade. Daí o termo golpe da maioridade, porque ele sequer tinha a idade mínima exigida de 18 anos para assumir, e houve uma manobra política para que ele assumisse em 1840 o trono brasileiro com apenas 14 anos, e ele governou até 15 de novembro de 1889. Aos 63 anos ele foi derrubado por um golpe que implantou a República no Brasil. Por isso que o 15 de novembro é feriado nacional. Começava ali a República, mas o momento, nossa aula, tratará basicamente do Segundo Reinado. Hoje nós trataremos dos aspectos políticos e nas semanas vindouras nós trataremos de outros aspectos desse importante período de nossa história. Então, no aspecto político, só retomando, o jovem imperador Dom Pedro II assumiu o trono em 1840 quando tinha apenas 14 anos de idade, a partir do golpe da maioridade. Naquele início, haviam dois partidos políticos que polarizavam o cenário nacional. O Partido Conservador, remanescente do período regencial, agora chamado de regressista, e o Partido Liberal, agora chamado de progressista. Esse que também era remanescente é que vem do período anterior, né? No período regencial nós vimos que existiram três partidos políticos. O Partido Restaurador, que queria reimplantar o governo de Dom Pedro I no Brasil e deixou de existir com a morte de Dom Pedro I em 1834, e ficaram outros dois partidos. O Partido Liberal Exaltado, que no Segundo Reinado passou a ser chamado de progressista, e o Partido Conservador Moderado, que no Segundo Reinado passou a se chamar de regressista. Então, logo o jovem imperador assumiu, em 1840, houve as eleições do cacete. Na verdade, eram eleições corriqueiras. A cada 4 anos, as províncias elegiam deputados e senadores para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte. Essas eleições que ocorriam nas províncias eram repletas de fraudes, coações, ameaças, conflitos, prisões, daí o termo eleições do cacete. Eram eleições marcadas por fraudes e bastante violência. E Dom Pedro, de certa forma, ele vai tentar contornar essa situação, fazer com que as eleições fossem mais limpas e menos ameaçadoras àqueles que exerciam o direito de cidadania. Outra coisa que o imperador fez tão logo assumiu o trono foi fortalecer o seu próprio poder, o poder central do imperador. E para isso ele criou um Conselho de Estado, onde ele nomeava um conselheiro, uma espécie de primeiro-ministro, e também fez uma reforma no Código do Processo Criminal. Nessas condições, o que ele fez? Ele fez com que a política e o poder judiciário estivessem em suas mãos. Então ele cuidava do poder político e do poder judiciário. Dom Pedro também implantou em 1847 um sistema político bem próprio nosso, né? O parlamentarismo às avessas, ou seja, a monarquia parlamentarista ao contrário, porque destoava do parlamentarismo da Inglaterra. Eu explico. Em 1847, a grande potência mundial era a Inglaterra. E a Inglaterra adotava uma monarquia parlamentarista, que é o regime inglês até hoje. Como funciona a monarquia parlamentarista inglesa? Como sempre funcionou. Existe o rei, no caso hoje é uma rainha, a rainha Elizabeth II, mas ela é figurativa. Quem manda de fato é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, o que é que Dom Pedro II fez? Ele implantou o parlamentarismo britânico ao contrário, daí o termo parlamentarismo às avessas. O que é que ele fez em 1847? Implantou um regime monárquico parlamentarista. Primeira diferença, ele é quem indicava o primeiro-ministro, não era eleito, era o imperador que indicava. Segunda diferença do parlamentarismo inglês é que aqui o primeiro-ministro é que tinha um papel figurativo. O imperador é quem mandava de fato e direito. Então perceba que nos dois aspectos mais importantes da monarquia parlamentarista, a nossa diferia da monarquia parlamentarista inglesa. Daí o termo parlamentarismo às avessas. Bom lembrar também que Dom Pedro II enfrentou em 1848, em Recife,
uma revolta importante contra seu governo, a Revolução Praieira. Lá em Pernambuco, jornalistas do jornal Diário Novo, situado na Rua da Praia, em Recife, daí o termo Revolução Praieira, esses jornalistas vão liderar um movimento na tentativa de derrubar Dom Pedro II e implantar a república no Brasil, onde eles pudessem lançar candidatos a presidente e houvesse uma mutação de poder a cada 4 anos, né? Uma mutabilidade. Com o império, seria sempre o mesmo imperador. Então a ideia dos revoltosos de Recife era implantar a república no Brasil. Esses eram os ideais. Dom Pedro II sufocou a Revolução Praieira, prendendo seus líderes, só que concedeu anistia a eles alguns anos depois. Anistia é o perdão político. Então o imperador os prendeu por tentativa de golpe, por revolução, mas os liberou alguns anos depois. Outro aspecto político importante desse período é que o imperador ele tinha poderes plenos. E eu gostaria de citar aqui o que Dom Pedro II poderia fazer na condição de imperador no Brasil. Primeiro, ele poderia nomear ou demitir presidentes das províncias. Quem eram esses presidentes das províncias? Eram como governadores hoje. Só que os governadores hoje são eleitos pelo povo. Naquela época, o imperador poderia indicar esses presidentes das províncias. Naquela época não se chamavam estados, eram províncias e não se chamavam governadores, chamavam presidentes. Dom Pedro poderia nomear, poderia demitir presidentes das províncias. Outro aspecto importante dele é que ele poderia dissolver a Câmara de Deputados, ou seja, se os deputados não estivessem em consonância com seus ideais, ele poderia demitir todos os deputados e mandar para casa, fechar o Congresso. Poderia também nomear os senadores. Hoje nós sabemos que os senadores são eleitos. Cada estado tem 3 senadores eleitos pelo povo. Naquela época, o imperador Dom Pedro ele poderia nomear os senadores de cada província. O imperador podia também perdoar sentenças dos réus condenados. Ou seja, qualquer crime que se cometesse no Brasil, poderia ser até homicídio, o imperador tinha nas mãos dele o poder de perdoar, anistiar, porque ele também mandava na política, não esqueça, e na justiça. Então o imperador poderia perdoar qualquer réu, inclusive condenado no Brasil. E por fim, Dom Pedro II podia também indicar o presidente do Conselho de Ministros, que era uma espécie de primeiro-ministro que eu coloquei para vocês. Geralmente, numa monarquia parlamentarista, o primeiro-ministro é eleito pelo povo. No Brasil, era o imperador que nomeava o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, esse presidente terminava sendo subordinado a ele porque ele indicava. E se o presidente do Conselho de Ministros não se subordinasse ao imperador, ele substituía e indicava um novo. E é assim que a política se fez. Na próxima aula nós trataremos de outro aspecto do segundo reinado. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até lá.